tudo bem? Aqui é o professor Fábio Ferreira, mais uma vez estou aqui com vocês nessa quarta-feira abençoada, dia 8 de abril de 2020, para darmos continuidade aí às nossas aulas de ciência. Lembrando que o mundo parou por causa do coronavírus, mas nós não, nós estamos aqui, firme e forte, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Espero estar entrando na casa de vocês, poder estar encontrando todos bem, tá? Não só vocês, meus alunos do sexto ano, como todos os familiares de vocês, tá? E lembrando sempre de ter uns cuidados básicos, como usar um álcool gel fator 70, tá? Para higienizar a mão, água com sabão e para lavar bem a mão para a gente conseguir matar esse bichinho. E lembrando, tá, moçada, ficar dentro de casa. Ainda não é tempo de estarmos na rua, tá? Então vamos continuar dentro de casa, mantendo a quarentena aí para que tudo aconteça de uma boa, valeu? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, só para a gente dar uma relembradinha aí naquilo que nós falamos semana passada. Vou dar um bizuzinho para vocês aí naquilo que foi passado, tá? Semana passada nós falamos de camadas da Terra, falando da crosta terrestre, manto externo e interno, núcleo externo e interno, beleza? Aí passamos o conteúdozinho aí, fizemos os exercícios, tá? E aqui não tem uma definição aí do que é essa crosta, o manto e o núcleo, tá? A nossa crosta terrestre, nosso ambiente terrestre aí, o nosso globo, com os continentes e os oceanos. Aí a definição de crosta terrestre, a diferença de crosta terrestre, que ela se divide em continental e oceânica, com a sua distância e espessura. O manto. Aí a definição do manto para vocês, como ele se subdivide, também a sua quilometragem e espessura, tá, pessoal? Os fenômenos, lembrando que os fenômenos terrestres acontecem, resultam, vamos dizer assim, do manto, beleza? Aí o núcleo, que é a parte mais interna do nosso planeta, é a camada mais interna, do que ele é composto, do que a sua parte externa é composta, do que a sua parte interna é composta, por que ele é composta. Por isso aí, beleza? Também a sua espessura, tranquilo? E a nossa aula de hoje? Dando continuidade a essa parte terrestre, tá? Nós vamos falar das placas tectônicas, fenômenos que alguns deles acontecem aí no nosso manto, beleza? Olha só, como vimos anteriormente, a crosta terrestre é uma camada superficial que envolve a Terra. Então a gente viu que a crosta é aquela camadinha superficial que envolve a Terra. Lembra da laranja que eu falei para vocês? A crosta é como se fosse a casquinha da laranja, tá? A crosta terrestre e as rochas que se encontram no manto externo formam a camada mais rígida do planeta, chamada de litosfera. Então atentem bem para esse nome. Então o que é a litosfera? Nada mais é que a camada mais rígida do planeta. Tranquilo? Fissuras profundas dividem a litosfera em várias partes. E essas partes dessas fissuras que dividem a litosfera, tá, são chamadas de placas tectônicas. Nós vamos ver no decorrer que as placas tectônicas são aquelas plaquinhas, como se fosse um quebra-cabeça, que unem todo o nosso planeta. Beleza? Aí eu mostro aqui para vocês, ó, nessa imagem, as placas tectônicas com os nomes das placas, tá? Por exemplo, aqui ó, nós temos a placa do Pacífico, placa de Nazca, placa de Cocos, placa das Caraíbas, placa norte-americana, placa sul-americana, placa africana, placa da Antártica, placa indiana, placa eurasiana, placa filipina. Tá vendo? Reparem que sempre nas bordas dessas placas, ou um pouquinho mais entrando, tem a presença desses pontinhos, desses conezinhos vermelhos. Esses conezinhos vermelhos nada mais são do que vulcões ativos, ou seja, são vulcões que ainda entram em erupções, tá? Então, onde tem esses vulcõezinhos aqui, isso mostra que eles já entram em erupções. E reparem que as placas elas têm umas setinhas, tá? Essas setas mostram a direção que as placas elas estão sempre se afastando. Então, essas setinhas mostram a direção que elas estão se afastando. E essa setinha aqui o limite entre uma placa e outra, tá? Como se fosse a divisa entre uma placa e outra. Tranquilo? Então essa imagem aqui, quando vocês tiverem a oportunidade de descer, dê uma olhadinha nela, que ela mostra muito bem o que são essas placas tectônicas. As placas tectônicas se movem sobre a porção líquida do manto. Vocês sabem que a porção líquida do manto é chamada de magma, tá? Ela só vai se chamar lava quando ela sair pelo vulcão. Saiu pelo vulcão, deixa de ser magma e passa a se chamar lava.
Durante essa movimentação, as placas podem afastar-se, aproximar-se ou deslizar-se uma em relação à outra. Olha o que o camarada está dizendo. Durante essa movimentação, tá, das placas tectônicas sobre o mapa, sobre o magma, as placas podem se afastar, elas podem se aproximar ou podem deslizar uma por cima da outra. Tá? A região de limite entre as placas é onde ocorre a atividade geológica, ou seja, aqui nós temos uma placa e aqui nós temos outra. Quando essas partes se encontram, é onde acontecem os terremotos, onde acontecem os maremotos, onde pode vir a acontecer até a erupção de vulcões. Tá? Então, olha só, aqui eu mostro para vocês mais ou menos como isso acontece. Ó. Por exemplo, entre a placa de Escócia, tá? E a placa do Pacífico, placa de Nazca, olha aqui, tá vendo? Aqui vem nesse limitezinho aqui, ó, esse limite divergente, ou seja, elas se afastam, tá? Tá acontecendo que essa faixazinha aqui, tá? Elas estão se afastando uma das outras. Nessa partezinha aqui, é só vocês repararem as setas, tá? As setas mostram exatamente o que acontece com essas placas tectônicas. Aqui, ó, na placa de Nazca com a placa sul-americana, nós temos aqui, ó, já um limite convergente, ou seja, como se elas juntassem uma com a outra, tá? E aqui, ó, entre a placa também da Antártica, vamos dizer assim, e a placa australiana, tá? O limite dela é de falta de transformante, ou seja, elas deslizam umas sobre as outras, tá? Ou lateralmente, tá? Então isso aqui, observando por essas faixinhas, por essas setinhas, elas dão um limite direitinho para você de como isso pode estar acontecendo, tranquilo? Repare que tudo isso aqui, ó, mostra as placas que vamos dizer que formam esse quebra-cabeça que é o nosso planeta, que é a nossa litosfera, tá? Beleza? Se acontece dessas placas se movimentarem uma com as outras, uma das consequências são os terremotos, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Tá? O que são terremotos? São vibrações que ocorrem na superfície terrestre e têm origem nas atividades tectônicas do planeta. Se as atividades são tectônicas, isso quer dizer que elas acontecem a partir das placas tectônicas. Então nós vimos aí que o nosso planeta é cercado por elas. Tá? Aí nós temos aqui, ó, como acontece esse terremoto, o modo que ele acontece, o local que ele acontece, a sua abrangência, a sua onda, o seu epicentro, o seu foco, o seu hipocentro, que é a mesma coisa que o foco. Tá? Aí tem aqui, que é chamado também de ondas sísmicas. Tá? Geração de um sismo por acúmulo e liberação de esforço em uma ruptura. O que é a ruptura? Aquele espaço entre as placas tectônicas. A crosta terrestre está sujeita às tensões compressivas. Olha aqui, ó, tensão. Olha as setas mostrando que a placa está tentando juntar uma com a outra, se apertando aí. Tá? Isso nessa parte A. Compressivas neste exemplo, que se acumulam lentamente, deformando as rochas. Tá? B. Quando o limite de resistência é atingido, olha aqui, o limite de resistência sendo atingido, como se acontecesse isso aqui, de repente forçasse muito a placa mover-se uma sobre a outra. Quando o limite de resistência é atingido, ocorre uma ruptura com deslocamento abrupto, gerando vibrações que se propagam em todas as direções. Tá? Aí aqui, ó, no C, geralmente o deslocamento ou a ruptura se dá em apenas uma parte de uma fratura maior pré-existente, que é chamada de falha geológica. O ponto inicial da ruptura é chamado de hipocentro, ou seja, onde ela aconteceu. Olha aqui, ó. Aqui está prestes a acontecer a ruptura da placa. Está vendo aqui está certinho que está prestes a acontecer. Então aqui ela se rompeu. Onde acontece essa ruptura, rupturazinha aqui, é chamado de hipocentro ou foco. Tá? Hipocentro do terremoto ou foco do terremoto. Hipocentro ou foco do tremor. A sua projeção na superfície, olha aqui, ó, onde acontece. Aconteceu lá em cima, onde tem a casinha. A parte que aconteceu lá na superfície é chamada de epicentro. Olha aqui, ó, epicentro. E nem todas as rupturas atingem a superfície. Isso vai depender muito aí da escala desse terremoto. Pode ser que esteja acontecendo um terremoto aqui agora e a gente não está sentindo, porque o seu grau na escala Richter não é o grande o suficiente para a gente poder sentir esse abalo sísmico. Tá? E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tem como se fosse uns círculos ou umas circunferências
Essa circunferência é o que a gente chama de onda sísmica, que é onde ela vai se abrangendo, pegando uma parte maior, tá? Beleza? Então, olha só, aquelas definições que eu dei para você, definições de um terremoto. O hipocentro foco é o ponto onde se inicia uma ruptura e o deslocamento das rochas, tá? Então, olha só, se acontecer de uma pergunta qualquer pedir a definição de hipocentro ou foco, nada mais é que o ponto onde se inicia a ruptura e o deslocamento das rochas. E o epicentro é o ponto na superfície, tá? Lá em cima, na litosfera, é o ponto na superfície terrestre localizado diretamente acima do foco ou acima desse hipocentro. Tranquilo? Então, pode-se dizer que um acontecimento sobrepõe-se ao outro. Tá? Então, lá embaixo você tem o hipocentro, o foco, aquilo que acontece lá em cima, derrubando as casinhas, é o epicentro. Beleza nisso aí? Nenhuma dúvida aí, moçada? Lembrando, se tiver alguma dúvida, me perguntem, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Tá? Acontece na Terra, o nome está dizendo, terremoto. E quando acontece no mar? Quando acontece no mar, é chamado de maremoto. E esse maremoto, geralmente, quando ele acontece no mar, ele ocasiona as tsunamis. A gente viu aí uns anos atrás as tsunamis aí acabaram com a Tailândia, com as cidades do Japão. Tá? Então é uma força absurda que sai devastando tudo que está na sua frente. Tá? Olha só, os tsunamis são ondas grandes que são formadas por abalos sísmicos. São as placas tectônicas que se chocam no oceano. Olha aqui, ó, a linha de falha. O epicentro, onde ela está acontecendo lá no fundo do mar. Tá? As massas se deslocam e provocam ondas gigantes e podem atingir 50 metros de altura. Elas quebram na beira da praia e avançam na cidade. Tá? Então, geralmente, quando acontece um tsunami, a devastação é absurda, como se fosse um terremoto, porém de água, que sai devastando tudo. Aí aqui, ó, a formação, ó, terremotos mudam o formato do leito do mar, causando deslocamento da água. Repare aqui, ó, como aqui nós temos um ponto do fundo do mar e aqui outro ponto. Esse ponto se mexeu. Quando isso se mexe, causa uma ondulação na água, tá? Na água do mar. Essa água começa a se ondular, grandes ondas se formam e se movem até 800 km por hora. Imagina a velocidade dessa onda. Tá? Então ela se movimenta, vamos dizer assim, até 800 km por hora, ou seja, é muito rápido. Ondas se tornam mais lentas e curtas perto da costa, mas aumentam em altura. Então aqui, conforme afunda, essa onda pode ter uma marolinha pequenininha, tá? Quando ela acontece lá em alto mar, nas altas profundidades, uma marolinha pequenininha. Só que essa marolinha ela vai seguindo para o continente. Quando chega no continente, que a areia vai subindo, você vai chegando no continente, aquilo que é uma marolinha vai aumentando de tamanho, tá? Até 50 metros de altura, onde acontece a devastação total. Beleza? Aí nós temos aqui uma imagem desse terremoto que aconteceu no Japão, uma imagem do antes e do depois. Tá? Aqui é o mesmo cais, ó, reparem que é um cais, como ele era antes do tsunami e como ele ficou depois do tsunami. Navios enormes, ó, entraram pela costa dentro, que é a devastação total. Isso aqui tudo é entulho, é um monte de coisa aí que foi levada por essa onda gigante. Se eu não me engano, isso aconteceu em 2004, não lembro exatamente o ano. Tá? Aqui, ó, como ela estava acontecendo, o leito lá que o cara falou do mar, ela está vindo aí, entrando pelo continente, e a onda vai crescendo, tá? O antes e o depois, tomando conta de tudo. Repare que não tem como, é impossível fugir de um abalo sísmico desse, de uma catástrofe dessa, um fenômeno desse da natureza, dessa magnitude. Tá, pessoal? Então, graças a Deus, gente, aqui no Brasil, se acontecer um tsunami aqui é muito difícil pela posição geográfica do Brasil e pela posição da nossa Baía de Guanabara. Então, pode acontecer, claro, fenômeno natural, só Deus para dizer se ele vai acontecer ou não, mas a gente aqui, por enquanto, está um pouquinho livre disso aí. A gente tem esse aumento das marés, que são chamadas de ressaca, com ondas bem grandes, mas nada comparado a um tsunami. Beleza, moçada? Existe uma escala, eu falei para vocês antes, que permite identificar a magnitude do terremoto. O que é magnitude? Vamos dizer assim, a sua força que esse terremoto tem. Essa escala é chamada de escala Richter. Tá?
nós vamos ver agora no próximo slide, como ela é descrita, a sua magnitude, os seus efeitos e a sua frequência. Uma descrição, por exemplo, a micro, tá, que ela é menor que 2,0, micro tremor de terra, não se sente, ou seja, então de repente pode estar acontecendo um aqui agora e a gente não está percebendo. E pode acontecer mais ou menos uns 8.000 terremotos desses por dia, porém a gente não sente, porque a sua magnitude é bem fraquinha, como se fosse uma pancadinha aqui na mesa. Tá? Muito pequeno, vai de 2,0 a 2,9, geralmente não se sente, mas é detectado, ele é registrado. Esse tipo de tremor acontece, esse tipo de sismo acontece mais ou menos aí uns 1.000 por dia. O pequeno, 3,0 a 3,9, frequentemente sentido, mas raramente causa danos. Você pode até sentir alguma coisinha, mas ele não chega a causar um desastre. Tá? Acontece aí 49.000 por ano, são bastante. O considerado ligeiro, 4,0 a 4,9, tremor notório de objetos no interior de habitações, ruído de choques entre objetos, danos importantes pouco comuns. Tá? Então, a gente percebe, tá? Porque os objetos balançam, as coisas que a gente tem em casa balançam, o ruído do choque entre eles, e danos importantes, ou seja, rachadura na casa, uma casa cair, uma parede cair, é pouco comum, não acontece muito. Porém, nós temos aí uma incidência de mais ou menos 6.200 desses sismos por ano. Tá? E tem o moderado, que é de 5,0 a 5,9, pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. Ou seja, aquele edifício que é construído ao mausoléu, curioso, vai danificar. Tá? Os edifícios que já são feitos aí por engenheiro, onde tem um arquiteto para fazer a planta, fazer tudo bonitinho, danos ligeiros, poucas coisas, acontece uns 800 por ano. Tá? Aí nós temos aí a graduação de forte, grande, importante, excepcional e extremo, com a sua magnitude, os seus efeitos, tá? E a sua frequência. Estudem isso aqui, saibam isso aqui. Poxa, Fábio, eu tenho que gravar isso aí. Gravar exatamente não, mas você tem que ter uma noção disso que nós estamos falando. Tá? Uma comparaçãozinha, claro, nós vamos exercitar em cima disso aqui, mas se vocês já puderem ir estudando e sabendo acerca disso aqui, já vai ajudar bastante. Beleza, moçada? De boa aí? Na nossa próxima aula, a gente dá continuidade falando de vulcanismo, que também é um fenômeno da natureza, beleza? Que também acontece devido à movimentação dessas placas tectônicas. Beleza, galera? Foi um prazer estar com vocês. Lembrando, nunca é tarde de falar, mantenham-se em casa, beleza? A quarenteninha de boa tá acabando, tá? Daqui um dia a gente está de volta. Beijo no coração de vocês. Saudades.